Olá, bom dia. Eu vou fazer esse vídeo aqui para os alunos do sétimo ao décimo período que frequentam o núcleo de prática, tanto na Serra quanto em Vitória, tirem suas dúvidas sobre o caderno de prática jurídica, que a gente está próximo da entrega. Algumas pessoas têm perguntado coisas, basicamente nós conversamos na sala de aula quando eu fui, mas eu sei que às vezes há um esquecimento, então eu vou conversar com vocês apresentando o caderno novamente, tá? Lembrando que se vocês simplesmente lerem as instruções do próprio caderno, vocês vão conseguir fazê-lo com tranquilidade, tá? Então, essa explicação vai servir para quem já foi na audiência e para quem ainda vai, tá? Como vocês vão preencher, que tipo de audiência vocês podem aproveitar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui caderno a caderno, tá? Vou fazer aqui o compartilhamento da tela, mas algumas características que se repetem em todos os cadernos eu posso já adiantar. Primeiro, nenhum caderno pode ser feito digitado, tá? O caderno tem que ser feito com a letra do próprio aluno ou aluna, tá? Não pode ser terceirizado de forma alguma. Se o aluno tiver alguma necessidade especial, está com o braço quebrado, qualquer coisa, tem que conversar comigo, tá? O caderno tem que ser feito manuscrito, ok? Os relatórios são manuscritos, beleza? Segundo, as atas de audiência, quando tem, porque nem todo caderno tem ata, né? Por exemplo, o oitavo período não tem ata, né? Está lá no tribunal, eles não vão entregar a ata de cada julgamento. Então, esquece o oitavo sobre isso, tá? Mas quem usa a ata de audiência, ela serve exclusivamente para comprovar sua participação na audiência. Não é a única forma de provar que participou, mas ela não substitui o relatório do caderno. Ela vai junto com o relatório atrás do caderno para instruí-lo, comprovando que você participou daquela audiência, ok? 3. Terceiro, a audiência só serve audiência ao vivo. Pode ser pessoalmente e pode ser conectada. Audiências online, aquele site Audiências Online, são audiências gravadas. Eles não dão para vocês uma ata comprovando que vocês participaram. É lá um certificado de quem assistiu. Isso não está mais em questão, tá? Porque já passou a fase grave da pandemia, na qual ninguém podia ir no tribunal. Nós já usamos audiências online, vocês já utilizaram. Não vai se repetir, porque hoje as audiências voltaram ao normal, tá? Então, audiências conectadas está fora. Ai, professor, eu consegui uma justiça X, nem é do Espírito Santo, eu estou assistindo a audiência conectada. Tem problema? Não. Se estiver dentro das audiências que o seu caderno contempla, tudo bem. Agora, tem que ser apresentada a ata de audiência para comprovar a participação, ok? Se a justiça não apresentar para vocês a ata, infelizmente eu não tenho como provar que vocês participaram, tá? O juiz não vai se dar o trabalho de dar uma declaração para cada um que participou. Duvido muito, tá? Eles fazem isso normalmente na própria audiência. Se vocês tiverem acesso à audiência, à ata de audiência, comprovando que vocês participaram, mais o relatório do caderno, tudo bem para mim. Teve alguns alunos que me falaram que estavam conseguindo fazer dessa forma. Não tem problema. Nós não estamos aqui para complicar a vida de vocês. Estamos aqui para facilitar, ok? Eu não posso permitir que vocês não façam o caderno, tá? Na situação, por exemplo, da Serra, alguns alunos vão fazer algumas atividades para contabilização de horas presenciais. A gente já deu curso, inclusive, para o pessoal do sétimo e do oitavo. Então, a gente vai fazer o máximo para ajudar vocês nas horas presenciais, no que for possível. Agora, o caderno é indispensável, tanto Vitória quanto Serra. Não tem jeito, tá? Tem que ir à justiça fazer, ok? Então,
Já entenderam essa parte, ok? Eu vou compartilhar com vocês no vídeo aqui os cadernos para que vocês possam verificar. Bom, pessoal do 7º período aí, ó, esse aqui é o caderno do 7º, ó, volume 1, ok? Vocês começam aí na primeira página botando o nome de vocês, matrícula, e qual é o 7º, matutino, noturno, A, B, vocês vão especificar aí, ok? Vocês têm 2 páginas, como todos os cadernos têm, de explicação de como que ele deve ser feito, tá? Como que a gente obtém o caderno, gente? Pelo próprio ADX. Isso aí serve para todas as turmas, tá? No ADX, lá na atividade de primeira entrega do caderno, que é dia 28 de abril, sexta-feira da semana que vem, ok? Vocês conseguem baixar o caderno. Alguém que tiver alguma dificuldade, não conseguir baixar, mandem para mim, pelo WhatsApp do Nupraju, um pedido que eu vou encaminhar para vocês o caderno correspondente à sua turma. Okay? Só explicar lá, sou aluno do 7º, do 8º, do 9º, do 10º, da Serra, ou de Vitória, e a gente vai encaminhar o caderno para quem não conseguir pegar no ADX, mas ele já está à disposição de vocês no ADX. A primeira entrega do caderno, gente, é dia 28 de abril, sexta-feira da semana que vem. Professor, eu não consegui fazer o caderno. Ele está 100% em branco. Ou só fiz uma audiência, 2, 3, não dá para completar o caderno com a quantidade que eu fiz. O que eu faço? Entrega do jeito que estiver para vocês não perderem pontos. Esta primeira entrega, ela tem função dupla. Se o caderno já estiver completo, nós vamos corrigi-lo e, se possível, já dar aprovação para o aluno. Então, o aluno que fez tudo, ele tem chance de se livrar disso agora. Fica ótimo, ok? Se o aluno não conseguiu terminar o caderno, ele vai entregar do jeito que estiver. Se estiver em branco, gente, infelizmente eu não tenho que falar na correção. Eu vou dizer só, ó, entregou o caderno em branco, vai lá fazer. Coisa que vocês já sabem. Então, quem entregar o caderno em branco já sabe que tem que correr atrás para fazer o caderno corretamente, ok? Aquele que fez alguma coisa vai ter uma vantagenzinha sobre aquele que entregou em branco. Qual vantagem? Aquilo que ele fez, eu vou corrigir. Se, por exemplo, a atividade fez uma audiência, só uma, eu vou ler, eu vou ver a ata, se está tudo certo, se o nome dele está ali, e aquela atividade eu vou corrigir. Se estiver tudo certo, eu vou dar ok. Então, ele tem sinalizado de volta o fato de que ele estava fazendo do jeito certo. Tá? Se ele não sabia o que fazer e acabou fazendo alguma coisinha errada, eu vou esclarecer na correção o que faltou naquela atividade que ele fez. As demais que estão em branco, eu vou escrever em branco. Mas aquela que ele fez, se, por exemplo, faltou a ata, eu vou dizer, faltou apresentar a ata de audiência com o seu nome, ou faltou a assinatura com carimbo. Eu vou dizer o que faltou. Se o relatório estiver incompleto, por exemplo, ele esqueceu de falar ali sobre a defesa, eu vou dizer, faltou falar sobre a defesa. Eu vou exatamente no cerne do que faltou. Aí aquela pouca atividade que ele fez vai ajudá-lo a orientar que caminho que vai ser percorrido, ok? Quando sai o resultado da correção, os cadernos aprovados são aprovados, tá? Mesmo que apareça para esse aluno a segunda entrega, porque no ADX eu não tenho como separar quem aprovou o caderno de quem não aprovou o caderno de primeira, esse aluno já sabe que ele está resolvido, esse problema ele não lembra mais, nem se esqueceu, tá? Eu já vou dar ali uma lista, eu encaminho para os líderes, o pessoal de Vitória já sabe que é nosso costume, a gente encaminha uma lista para os líderes só pelo número da matrícula, dizendo os cadernos aprovados e os cadernos que faltam, tá? Ninguém é exposto, fiquem tranquilos que a gente faz uma coisa para facilitar a vida de vocês, ok? Se o caderno não estava completo ou faltou alguma coisinha, vocês têm um período de segunda entrega que eu vou colocar também no ADX o prazo, tá? Mas é uma data ali, normalmente, finalzinho de maio, início de junho, eu vou dizer para vocês qual é a data, ok? Só aguardar. Na segunda entrega, né, quando a gente especificar no ADX o dia da segunda entrega,
esse dia sim é definitivo. Do jeito que vocês entregarem o caderno, está entregado, está entregue, não tem mais volta. Então, desta segunda entrega, o caderno tem que estar perfeito. Se ele estiver com algum problema, você pode incorrer na reprovação. Lembrando que não adianta fazer as horas presenciais e deixar de fazer o caderno, não adianta fazer o caderno e deixar de fazer as horas presenciais. As duas coisas casadas, são duas atividades exigidas. Se eu reprovo em uma, eu reprovo nas duas. Ok? Então, segunda entrega, a gente ainda vai para frente, abrir no ADX, tá? E ali já vai para o resultado final, ok? Para o sétimo período, são 10 atividades, ou seja, 10 audiências. Cada audiência vale 2 horas. Não importa se a audiência durou 20 minutos, ela vale 2 horas para a gente, ok? Ou 4 também, 4 pontos cada um, tá? Eu faço como? A carga horária completa do caderno para o sétimo, 10 audiências, 20 horas, que equivale a 40 pontos. Ai, professora, se eu não fizer as 10, eu reprovo? Depende. Tem um mínimo que você precisa fazer para passar. Qual é? 8 audiências, que vale 16 horas ou 32 pontos. Eu não consigo passar com menos do que 8 audiências. 8, ok, passa. 9, ok, passa. 10, ok, passa. Ok? 7, passa? Não. 7 reprova. Ok? Então, cuidado. Que tipo de audiência o sétimo período pode fazer? Se eu estiver na justiça comum, eu tenho maiores escolhas. Eu posso fazer basicamente todas as audiências que tem na justiça comum, tá? Vara civil, ok? Sétimo período, audiência de conciliação ou mediação serve. Audiência de instrução e julgamento serve. Se eu escolho fazer JEC, que é juizado especial civil, eu vou para a audiência una ou de instrução e julgamento. Eu não devo ir naquela audiência que o nome dela é audiência de conciliação, porque essa audiência não é muito produtiva. Tá? A audiência una ou de instrução e julgamento, as pessoas sabem que vale tudo. Ou eles resolvem por acordo ali na hora, ou eles resolvem fazendo a instrução do processo. Às vezes tem até sentença na hora. Então, essa audiência é para valer. Então, as partes sabem que elas têm que chegar lá preparadas. Então, vocês têm dúvida do tipo de audiência? Está aí no próprio caderno falando o que é. Tá? O que eu tenho que fazer para poder ter uma atividade produtiva que vai receber o ok no final? Tem que constar o nome do acadêmico na ata de audiência, que inclusive deverá ser juntado ao caderno da DX. Se eu não peguei ata, eu vou pegar assinatura e carimbo, ok? Organizar, quem botar as atas, botar em ordem cronológica de data e horário de realização. Então, por exemplo, eu fiz a audiência, a primeira audiência, ela é o relatório ata, audiência 1. Eu vou botar como ata em anexo A1 primeiro, depois A2, A3, A4, até A10, tá? Pode até colocar em cima da ata o número da audiência, de acordo com o seu relatório, tá? Isso facilita muito. E lembrando, tem que preencher próprio punho. O relatório é manuscrito, tá? Cabeçalho, gente, é coisa simples. Vara ou juizado? É primeira vara civil? Ou se for juizado, primeiro juizado especial civil? Segundo, terceiro, quarto, décimo, o que for. O número do processo, a data do relatório, tá? O juiz ou comarca, Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, vocês têm liberdade de fazer onde vocês quiserem, tá? Se for conectado, obviamente, à comarca daquele processo, tá? O nome do autor, o nome do réu. Simples, tá? O relatório tem um conteúdo mínimo, mas vamos lá primeiro para o tipo de comprovação. Eu posso ter a assinatura ou carimbo da autoridade em cada atividade. Vocês vão ver aqui no caderno que tem um lugarzinho, cada atividade tem um lugarzinho para poder assinar e carimbar. Ou, gente, é uma ou outra, tá? Ou eu posso pegar a assinatura e o carimbo da autoridade numa lista que existe no final do caderno, que é quando a gente faz num único lugar. Então, se eu vou num único lugar, não vou pedir para a pessoa assinar e carimbar um a um, tá, gente?
Então, eu posso pegar e usar a lista no final, é opcional. Ai, professora, eu consegui ata com tudo. Não esquece esse negócio de assinatura e carimbo, gente. Se conseguiu ata, esquece assinatura e carimbo, por favor. Não peçam as duas coisas para o juiz, nós vamos ter problemas, tá? Se o juiz colocou o seu nome na ata, é a ata constando o seu nome. Ponto final. E a gente coloca as atas no final do caderno. Pode misturar as duas coisas, pegar a assinatura num lugar, pegar a ata em outro, tudo bem. O importante é cada audiência ter a sua comprovação de que foi feito, ok? Então, vamos seguir. Organizado, tudo preenchido, seguido, página limpa, sem rasura, rasgado, amassado, tá, gente? Se for entregar no ADX, escaneado em forma de PDF, num único arquivo, ok? Tem aí várias explicações do que vocês vão fazer, tá, gente? Vou falar das coisas mais emblemáticas. Sétimo período, olha só, cada atividade está falando que tipo de audiência que vocês têm que fazer. Você pode até marcar xizinho, fui na Justiça Civil, fui no Juizado Especial Civil, tá? E aí o cabeçalho do jeito que a gente conversou ali em cima. O que eu vou escrever no relatório, gente? É resenha. Sabe aqueles resumos que vem atrás de livro, bem objetivo, que dá, assim, um norte do que foi falado no livro, que fala no livro? Aqui é a mesma coisa, é um norte do que foi falado no processo. Inicial, objetivamente, descrever as razões do autor para a propor ação. Exemplo, o autor entrou com uma ação indenizatória. Ele quer indenização. Por quê? Porque a Vivo, lá o réu, jogou o nome dele no SPCE sem ele estar devendo. Gente, o que você vai explicar? O autor quer indenização porque o nome dele foi negativado injustamente. 2, 3 linhas você consegue fazer. A gente deixa um espaço maior, porque tem pessoas que têm letra maior, outras letra menor, tem gente que é um pouco mais prolixo, não sabe se explicar rapidamente, então vai usar um pouco mais de linhas para explicar o que entendeu, e outras pessoas são mais encíclicas, vai lá direto no ponto, tá? A gente tem que respeitar a particularidade de cada um. E como é escrito de forma manuscrita, pode gastar um pouco mais de espaço. Então, a quantidade de linhas não tem a ver com o que tem que ser escrito. O que tem que ser escrito é bem objetivo. Defesa. Objetivamente descrever as razões do réu para se opor à ação do autor. Digamos que vocês estão lá nesse mesmo caso, a Vivo está se defendendo. Não foi bem assim, não. Ele estava em dívida na época. Foi um erro de computador. O que eles falaram a respeito? Às vezes eles nem falam, gente, porque eles são revéis. Se tem revelia, vocês vão explicar que o réu é revel e não apresentou defesa prazo. Agora, se a defesa não passou ainda do prazo de defesa, ainda vai ser, por exemplo, eu estou assistindo a audiência de conciliação ou mediação na vara civil. Essas audiências normalmente ainda não têm prazo para defesa. Vocês vão explicar basicamente que a defesa ainda não foi apresentada porque o réu ainda está no prazo de defesa. Não tem problema. Agora, as partes fizeram acordo em audiência. Vocês podem explicar aqui na defesa qual foi ou quais foram as propostas que o réu apresentou na audiência? Ele propôs pagar indenização de R$ 1.000, depois, como foi negado, aumentou para 2.000 e a outra parte aceitou. É básico, gente. É uma explicação bem objetiva, por favor. O espaço, novamente, é para vocês terem espaço para escrever, cada um do seu jeito. A audiência é o que aconteceu na audiência. Foi tentado acordo, não foi possível, foi ouvida testemunha, a maioria das testemunhas, não precisa ficar falando o nome de testemunha. Foram ouvidas 2 testemunhas, que no meu entendimento, o relatório é de vocês, que no meu entendimento, confirmaram a tese do autor, confirmaram a tese do réu. O que vocês compreenderam daquilo ali? Se foi feito acordo, como que ele foi feito? Se teve sentença, o que o juiz deu na sentença? Bem objetivo o que aconteceu basicamente na audiência. Tá? Se vocês forem pegar carimbo e assinatura em cada atividade, é neste espaço aqui, carimbo e assinatura, que vocês vão pegar. Ok? Tá?
o juiz ou funcionário público responsável ali, pode ser até a pessoa que está ali digitando, tá? Tem juiz que não tem carimbo, gente. Isso é normal, até porque processo eletrônico, eles meio que abandonaram carimbos por aí. Mas a própria vara ou juizado tem, tá? Então, pode ser a assinatura da autoridade ali, o juiz assinar. Ele, não tem carimbo, não. Não, excelência, não tem problema. Eu posso bater o carimbo da vara? O senhor permite que eu vá lá na vara para poder bater o carimbo? Educadamente explica que você só precisa de uma comprovação para que a gente entenda que aquilo ali é verdadeiro, ok? Isso aqui vai se repetir em todas as atividades, gente. Vai ser tudo igual, tá? Tudo igual, tá? Atividade aqui, ó. Atividade 4. Aí vai. Aí lá no final, só para mostrar para vocês do 7º, ó, nas páginas 26 e 27, que são as últimas 2 páginas do caderno, é aquela lista de assinatura única para várias atividades, tá? Então, vocês têm aqui, ó, um espaço para colocar o nome, a matrícula, por quê? Isso aqui é basicamente uma declaração da justiça dizendo que vocês assistiram essas audiências, tá? São 2 páginas. Então, como o caderno tem 10 atividades, cada página contempla 5. A página 26, ela é referente à primeira audiência, segunda, terceira, quarta e a quinta, tá? Se, por exemplo, vocês só fizeram 4 naquela vara, vocês vão escrever a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e a quinta vai ser inutilizada. Pode cortar aqui com um corte, a gente não vai considerar isso rasura, tá? Faz o cortezinho na quinta aqui. Leva aquela caneta, sabe aquela caneta assim, que apaga, ou então um lápis, dá um cortão, ok? Faz o corte. A justiça pode fazer inutilização se eles quiserem, é direito deles. Eu não vou considerar isso rasura, tá? Por fim, eles vão carimbar e assinar, ok? Feito isso, carimbado e assinado, a gente tem a comprovação de que você esteve lá. Aí tem que fazer os relatórios, tá? Lembra que as 2 coisas são um conjunto. A página 27 é referente à 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª audiência no mesmo esquema. Se eu fizer estas audiências no mesmo lugar. Se não, eu não vou usar isso aqui. Isso aqui é opcional, gente. Tá? Se eu peguei ata com meu nome, eu não preciso de nada disso. Nem aqui no final, nem em cada atividade, eu não preciso de assinatura e carimbo. Tá? Só pego assinatura e carimbo das atividades que eu não tiver ata correspondente. Ok? O 8º período, gente, é do mesmo esquema, tá? O caderno de vocês é o volume 2, tá? Mesma coisa, nome, matrícula e turma, ok? Obtenção, tudo no mesmo esquema. Caderno completo, 10 audiências, caderno mínimo, 8 audiências, tá? Com 7 não passa. O que eu posso fazer de sessão? Porque vocês estão no tribunal. Eu posso fazer câmara civil, sessão de julgamento de recurso, qualquer recurso que estiver sendo julgado lá, gente, não tem problema. Eu também posso pegar a sessão de julgamento de ações originárias do 2º grau. O que é isso? Se eu tiver uma ação, por exemplo, contra o governador do estado, ela começa no tribunal. Então, você vai ver que os desembargadores serão os juízes do processo. Não tem julgamento original, o julgamento é ali. Pode ser? Pode. Tá? Qualquer julgamento original do 2º grau não precisa ser recurso, pode ser ali, ok? Câmaras cíveis reunidas ou tribunal pleno, questões de natureza civil, pode, ok? Se for questão de natureza civil, pode fazer. Com detalhe, gente, vocês têm que verificar lá no TJ. Se vocês entrarem no site do próprio TJ, eles falam os dias da semana que tem sessão. Então, lá tem a sessão ordinária, que é o que está no site, e tem as sessões extraordinárias, que nem sempre está disponível no site. Vocês podem ligar para as câmaras. Vocês vão ter sessão extraordinária essa semana? Nós teremos sessão extraordinária essa semana na quinta-feira. Perfeito. Normalmente eles fazem as sessões a partir de 2 horas, mas vocês têm que olhar no site. Não cheguem em cima da hora. Por quê? Se vocês chegarem em cima da hora, os primeiros julgamentos são um filé, porque o advogado faz sustentação oral normalmente, e eles
Com a sustentação oral, vocês conseguem compreender o contexto do processo com facilidade, tá? Quando vocês chegarem lá, a lista que tem no site dos julgamentos do dia vai também estar disponível lá nas cadeiras. Normalmente ficam 2 listas rodando, tá? Vocês podem verificar que os processos são numerados. Tem lá, às vezes tem 20, 60 processos, dependendo se estiver muito acumulado, mas normalmente são 20 processos que estão em julgamento no dia. Eles não vão falar, vamos julgar o processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, traço 7, 8. Não, eles vão falar do processo pelo número da lista. Vamos julgar o processo número 21 da lista. Vocês podem olhar na lista aquele 21. Essa lista vocês podem imprimir de casa, vocês podem ir em vários, então, se às vezes, de repente, um imprime a lista, e vocês podem ver a lista que está rodando lá. Então, eles não vão falar o nome das partes ou o número do processo, eles vão olhar o número da lista que o processo se encontra. Ah, vamos julgar o processo 15. Está lá na lista, vocês vão olhar aquele processo 15. É uma coisa muito rápida, tá? E o que eu posso aproveitar dos processos no tribunal? Né? O que eu posso aproveitar lá? Todos os julgamentos que tiver pelo menos um voto proferido. Se o processo for adiado completamente para uma outra sessão, não. Ah, uma pessoa votou e os outros pediram vista. Posso fazer? Pode. Tem que ter pelo menos um voto. Se tiver um voto, vocês podem fazer o relatório. Teve o julgamento total. Maravilha, melhor ainda. Mas se tiver pelo menos um voto, eu vou poder aproveitar, tá? Como que eu faço para obter a comprovação de que eu estive lá? Ata de audiência, o 8º período, está fora de questão, porque lá não tem ata de audiência, tá? Eles têm lá uma ata que demora muito para sair e é referente a todos os julgamentos e não coloca nome de ninguém. Então, esquece. Vocês só têm uma opção, assinatura com carimbo. Eles não gostam de assinar cada atividade e carimbar cada atividade. Para vocês, 8º período, aquela lista no final do caderno é imprescindível. É aquela lista que vocês vão usar, tá? Ah, eles assinaram e carimbaram cada uma. Tudo bem, não sou eu que vou determinar o que eles vão fazer. Se eles tiverem vir aqui, carimbo e assinatura para vocês, ok. Mas vocês vão ver que eles querem o final. O cabeçalho de vocês é Câmara. Qual é a Câmara? Ah, fui no Tribunal Pleno. Escreve aqui na frente Tribunal Pleno. Se eu fui na Câmara, segunda Câmara, primeira, terceira, quarta, o número do processo, a data do relatório, o juiz ou comarca da onde ele veio, ou, no caso, pode botar Vitória para tudo, que é aonde fica o tribunal. Eu aceito, tá? Nome de quem recorreu e nome de quem é recorrido. Às vezes, os dois recorreram e os dois são recorridos. Então, o que vocês fazem aqui? No recorrente, coloca João e Maria e recorrido, ambos. Não tem problema. Se tiver um de um lado e outro do outro, vocês vão ver na própria lista, vem escrito quem recorreu e quem é o recorrido. Tá? Informações básicas do recurso. Objetivamente, descorrer as razões do requerente. Do recorrente ali, ele está recorrendo por quê? Porque a sentença não considerou uma prova que ele levou, porque julgou improcedente a indenização que ele entende que é devida. Bem básico, gente, tá? Aí, informações básicas das contrarrazões do recurso. Gente, as contrarrazões do recurso, assim, mal comparando, é como se fosse a contestação, só com uma diferença, tá? As contrarrazões não são obrigatórias. Então, se a parte não apresentou, não tem problema, tá? Se você não compreender ali das explicações se teve contrarrazão ou não, vocês podem depois acessar o andamento do processo e verificar como que foi, tá? No que eu puder ajudar, eu auxilio vocês. Mas vocês vão perceber, se tiver sustentação oral, quais foram os motivos das contrarrazões. Se elas não foram apresentadas, vocês só vão explicar. Não houve apresentação de contrarrazões no recurso. Simples. Tá? Não tem revelia aqui, como tem quando falta defesa lá no caderninho do 7º, tá? Não tem revelia aqui por causa disso, ok? A pessoa só não apresentou. Tudo bem? E julgamento da sessão. Se teve um voto, se teve sustentação oral,
vocês vão explicar isso. Houve sustentação oral da parte do recorrente, da parte do recorrido. Normalmente, o recorrente pede o quê? A mudança da sentença. E o recorrido pede a manutenção da sentença, porque ele não quer que mude nada. Né? O voto, quem proferiu o voto? Normalmente, quando profere um voto só, é o relator. O relator foi lá e proferiu o voto dele. Ah, entendo que tem que ser modificada assim a sentença. Não, entendo que não precisa ser modificada a sentença. Se as outras partes votaram, vocês vão dizer, teve unanimidade, todos votaram para modificar a sentença, para manter a sentença, né? E qual foi o resultado? Se teve um ou dois votos, é só o que os votos falaram, ok? Assinatura carimbo, se for o caso, tá? Mas, basicamente, vocês vão pegar aqui no final, ó, aqui, ó, página 26 e 27 também. Vou me qualificar aqui, porque é uma declaração geral. Eu fui aonde? Na Câmara Civil, nas Câmaras Civis Reunidas, no Tribunal Pleno, eu vou marcar. Se for a Câmara, eu tenho que identificar o número, tá? Comarca. Vitória, gente. Tá? A não ser que você vai fazer, estou de passagem lá em Belo Horizonte, eu vou fazer no TJMG. Sem problema, tá? Quais foram a sessão? Primeira sessão, data, horário, número do processo. Segunda, terceira, quarta, quinta, assinatura e carimbo. Normalmente eles vão assinar lá em cima na Câmara ou no Tribunal Pleno e vão mandar vocês descerem para bater o carimbo da Câmara ou do Tribunal, tá? O que eles falarem para vocês fazerem, vocês vão fazer, beleza? Então, aqui, vamos para o caderno do nono, tá? Caderno nono, volume 3. Mesma coisa, identificação e matrícula, mesma coisa como eu tenho o caderno, tá? Carga horária completa. O nono e o 10º, eles têm uma carga horária menor, porque eles estão numa grade mais antiga. Então, eles têm o quê? 8 audiências para completar o caderno todo. Como que eu passo como nono e 10º, fazendo o caderno com o mínimo? No mínimo de 6 audiências. Ah, 6 audiências é correspondente a 12 horas ou 30 pontos. Aqui eu nem sei porque ficou 32, mas 30 pontos, tá? Então, eu consigo fazer aqui pelo mínimo, ok? Se eu conseguir fazer o mínimo aqui, tá tudo certo para mim. O nono vai fazer a audiência criminal. O nono período, audiência criminal. Se eu estiver na vara criminal, qualquer audiência serve para mim, gente. Estou na audiência no vara criminal normal, qualquer audiência serve. Se eu estiver no GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, ou a audiência tem que ser una, ou tem que ser de instrução e julgamento, ok? Ah, e a audiência, o nome dela é conciliação no GCRIM, eu posso? Não pode, ok? Não é incomum o GCRIM, porque são crimes de menor potencial ofensivo, as partes fazerem acordo. Tem problema na audiência una ou de instrução ter acordo? Não, gente. Porque a própria ata vai dizer que ela é una, eu vou aceitar, ou que ela é de instrução de julgamento, eu vou aceitar, e vai vir ali o acordo, não tem problema. Tá? Às vezes faz sursis, às vezes eles fazem ali, né, a troca da pena, né, por uma pena alternativa. O que eles fizerem ali com o Ministério Público vai servir, ok? Mesmo esquema de como fazer, tá? Aí, como que eu provo que eu fui lá? Nome em cada atividade, carimbo e assinatura em cada atividade, ou carimbo e assinatura na lista no final, ou a ata com o nome, que é o melhor para vocês, tá? Se vocês conseguirem a ata com o nome, melhor que vocês fazem o relatório com calma depois. A atividade aqui, ó, como é que eu faço? O preenchimento. Cabeçalho, vara ou juizado, né? Justiça comum criminal ou juizado especial criminal, eu vou descrever aqui com facilidade. Inicial, objetivamente descrever as razões do autor para propor a ação. Se o autor é o Ministério Público, gente, vocês vão dizer ali que o Ministério Público propôs a ação buscando punibilidade do réu pelo cometimento do crime X. Ponto. Se foi uma parte ali, por exemplo, ação, processo de calúnia, difamação, injúria,
que são crimes que dependem de representação da parte, a parte precisa entrar no juízo, você vai dizer o motivo pelo qual aquele processo foi aberto, tá? Bem objetivo. O réu se defendeu como na defesa? O réu falou que não fez isso. O réu não apresentou defesa, ele é réu revel? Então apresenta ele tem revelia. Ou a defesa ainda não está no prazo? A defesa ainda não está no prazo. Tudo bem, gente. O que tiver acontecendo, vocês vão descrever. Por fim, o que aconteceu de relevante na audiência? Tá? Carimbo e assinatura aqui. Se não tiver a ata e nem pegar assinatura em cada final de atividade, vocês vão pegar aqui o nono período, é a página 22 e 23, o final do caderno aqui. Vocês vão pegar, botar os dados de vocês e colocar aqui em qual juizado criminal ou vara criminal que vocês estavam, de que comarca. E aí vocês vão ver que cada folha dessa, como vocês têm 8 ao todo, cada folha tem 4. Então, primeira, segunda, terceira e quarta audiência, assinatura e carimbo. Quinta, sexta, sétima, oitava, assinatura e carimbo. Vocês vão usar do jeito que vocês acharem melhor. O 10º, tá? Caderno do 10º é volume 4. Acadêmico, matrícula, mesma coisa, gente. Tá? Mesmo esquema. Carga horária completa, 8 audiências. Carga horária mínima, 6 audiências. Ok? Que tipo de audiência eu posso fazer no caderno do 10º? Exclusivamente trabalhista. Tá? Tem audiência conectada? Até onde eu sei, não tem mais. Tá? Semestre passado, a 7ª vara trabalhista estava fazendo ainda conectada, mas parece que agora não está fazendo mais. Como que eu sei disso? Eu vou entrar na pauta do próprio site do TRT, do TRT 17, que é o nosso TRT aqui do Espírito Santo, que tem lá em cada vara, tem a lista de audiências do dia. Tá? O que eu posso garantir a vocês é que o volume de audiências é grande. Dificilmente vocês vão fazer essa audiência e vão chegar lá e não vão conseguir as 8 audiências do dia, tá? Porque é muita raça de audiência. As audiências na Justiça do Trabalho, gente, costumam ser de 5 em 5 minutos ou de 10 em 10 minutos. E são poucas as audiências que a instrução é demoradíssima. A maioria das instruções demora em torno de meia hora. Por quê? O juiz só vai fazer a instrução nos pontos controvertidos. Como está acontecendo no civil também, mas ele vai diretamente no ponto que interessa. Então, se o autor lá, o reclamante, pediu horas extras, porque ele ficava até mais tarde, determinado dia da semana, ele vai perguntar às testemunhas sobre o horário de trabalho do reclamante. Ele não vai ficar conversando, trocando figurinha, não. Ele vai direto no ponto, tá? Então, a instrução é bem específica. E a maioria dos processos lá acabam com um acordo, ou então faz sine die para a sentença quando não tem nenhum tipo de julgamento, não vai ter necessidade de instrução, tá? Ele sine die para a audiência, é latim, sine die, 100 dias para audiência. Ou então eles colocam leitura de sentença para o determinado dia. Isso vai aparecer tudo na ata. Então, se o nome de vocês for na ata, vocês vão ter essa conclusão do processo. Se tiver julgamento no ato, que não é a maioria lá, é exceção, se tiver julgamento no ato, vocês vão acompanhar, ele também vai ficar registrado na ata de audiência. As conversas é que não ficam registradas, tá? E eles são basicamente tudo gravado, vídeo, tá? Então, a ata é bem básica, tá? Então, o que eu posso fazer audiência lá na Justiça Trabalhista? Qualquer tipo de audiência. Se estiver rolando uma audiência de conciliação ou de mediação, eu posso fazer? Posso. Se estiver rolando uma audiência de instrução e julgamento, eu posso fazer? Posso. Tá? Então, eu posso fazer a audiência que estiver rolando lá na hora. Eu não posso fazer, gente, isso vai servir para as outras turmas. A audiência foi adiada porque a parte nem foi intimada para a audiência. Gente, a audiência não aconteceu. Então, como que você vai relatar a audiência se ela nem aconteceu? Tá? A audiência tem que acontecer. Se tiver revelia, tudo bem, tá? Se não tiver julgamento na hora, tudo bem, mas tem que ser aproveitada a audiência que aconteceu, ok?
ela pode até ser adiada para ser complementada em outro momento. Por exemplo, houve uma testemunha, ouviu outra. Cadê a terceira testemunha? Excelência, a testemunha não apareceu aqui e eu intimei, aqui a prova que eu intimei. Podemos fazer uma segunda audiência para completar? É muito raro eles dividirem a instrução, mas não é impossível de acontecer. Se acontecer, gente, tudo bem, tá? O cabeçalho, gente, é básico. Eu posso provar do mesmo jeito. Eu pego o ata com o meu nome, ou eu pego a assinatura e carimbo na cada atividade, ou no final do caderno tem uma lista que eu pego a assinatura e carimbo em todos, tá? Se eu pegar aqui, né, caderno, ó, tipo de vara, primeira vara, segunda, terceira, quarta, trabalhista, que não tem nem o que dizer. O número do processo, a data do relatório, o juiz ou comarca. Aqui na Grande Vitória, todas as varas são de Vitória, mas eu posso fazer em outro lugar. Ah, eu moro aqui em Domingos Martins, eu posso fazer na vara trabalhista daqui? Gente, é onde for mais fácil para vocês. Quem sou eu para dizer que você não pode fazer onde você mora? Pode fazer. Ah, consegui uma audiência conectada da vara do trabalho do Rio. Cuidado para eles te fornecerem a ata. Se você conseguir a ata com seu nome, tudo bem. O que eu vou fazer quando eu for corrigir é entrar no site do TRT RJ, que é do Rio, e vou procurar saber as informações, se realmente teve audiência no dia, como eu faço nos cadernos daqui. Vou fazer aquela breve conferência se realmente existe aquele processo e pronto. Feito isso, está tudo certo. Vocês vão buscar a forma mais simples e mais acessível para vocês fazerem qualquer caderno, tá? Não sou eu que vou escolher onde vocês vão. A inicial, gente, trabalhista, ela tem vários pedidos, mas na audiência vocês vão notar tudo, eles vão conversar ali. Ah, tá, tem possibilidade de acordo? Eles vão começar por aí. Ó, tem sim possibilidade de acordo, vamos fazer um acordo aqui, e o acordo vai ser nas seguintes rubricas, ou então nos seguintes pedidos. Eles vão falar para vocês o que é, tá? Então, dali você já tira que o autor pediu o quê? Horas extras, horas in itinere, pediu ali um adicional noturno, pediu salário que não foi pago, 13º, férias, intensivo de férias, multa do 477, o que eles pediram? E iniciar o quê? O autor propôs ação buscando pagamento de verbas trabalhistas, buscando a rescisão indireta, né? Que às vezes a pessoa nem foi mandada embora do jeito certo, aí ela está lá pedindo a rescisão indireta. O que vocês tiverem ali de identificação do pedido inicial. O réu apresentou defesa, a defesa não fica disponível na mesa, tá, gente? Que a defesa é eletrônica. Os processos, eles são acessíveis no PJE. Às vezes vocês não vão ter acesso aos detalhes. Se vocês não tiverem acesso a algum detalhe, vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo para eu poder, no que eu puder, ajudar vocês, tá? Eu posso até não conseguir agora para o dia 28, mas se o caderno precisar de complementação, alguma coisa assim, não conseguiu esclarecer alguma coisa, eu posso até, de repente, entrar no site, verificar o caderno, tá? O pessoal de Vitória é comum a Reale fazer isso até no próprio núcleo, que ela tem acesso lá no computador do núcleo. Na Serra, assim que o núcleo estiver disponível, com certeza eu vou ter acesso também pessoalmente, mas o que eu puder fazer à distância, eu ajudo vocês, sem problema, tá? Eu só não prometo que eu vou fazer essa ajuda neste momento. Então, vocês fazem um relatório do jeito que vocês compreenderam, que eu acredito que vai ser o suficiente, mas se faltar alguma coisinha e eu puder ajudar vocês, eu estou totalmente à disposição para ajudar, tá? Então, vocês vão ver, cada atividade acaba com carimbo de assinatura, normal, os cadernos são padrões, eles só vão mudar pequenos detalhes de um para o outro, porque muda aonde vai fazer, tá? Aí o caderno do, do décimo tem as folhas 22 e 23, que é aquela listinha. Como são 8, a 22 tem as primeiras 4, a 23 tem as últimas 4. Então, se eu for fazer uma lista para a justiça assinar, eu vou colocar aqui o número da vara do trabalho, a comarca, primeira, segunda, terceira e quarta audiência, essa carimbo assinatura, e a quinta, a sexta, a sétima e a oitava, carimbo assinatura. Só posso adiantar a vocês que eu acredito que a Justiça do Trabalho seja mais fácil para conseguir a ata, que eles não gostam desse negócio de assinar, carimbar.
Os juízes lá praticamente nem têm carimbo, então se vocês tiverem que carimbar, vai ter que ir na vara, bater o carimbo da vara. Mas eles dão a ata facilmente. Isso aí é uma coisa assim, corriqueira para eles, tá? Então, isso aí é tranquilo. Gente, vou parar aqui o compartilhamento. Isso era o que eu tinha para passar a vocês. Tudo isso vocês sabem que eu já tinha passado para vocês em sala de aula, tá? Em cada sala, a sala que eu não fui, e Vitória, a Reale foi, né? A gente já tinha explicado o caderno, mas eu verifiquei que vocês tinham essa necessidade, tá? Estou aqui à disposição para tirar outras dúvidas, mas eu peço gentilmente que assista o vídeo. Se não estou falando do seu caderno, o início do vídeo fala para todos vocês, e depois eu fico passando por cada caderno. É só vocês adiantarem o vídeo e um a um poder verificar. Tá bom? Beijão. Tchau.